Eu venho à tribuna hoje como membro do Movimento Municipalista Brasileiro, fui prefeito por 3 mandatos, presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, fiz parte da diretoria da Confederação Nacional dos Municípios e, após a empolgação das eleições nas urnas de domingo, agora vem a preocupação daqueles que foram eleitos ou reeleitos com a futura gestão. E o que nos preocupa mais é a crise financeira em que passam os municípios brasileiros. O governo federal tem concedido alguns incentivos às indústrias nacionais, através da redução do IPI, da CID, mas esses incentivos têm tido um efeito muito grave nas finanças dos municípios brasileiros. Nós estamos aqui faltando aproximadamente 90 dias, isso, para encerrar o mandato dos atuais prefeitos e prefeitas, e temos hoje um déficit nos orçamentos dos municípios em torno de 10 bilhões de reais que deixaram de ser repassados aos municípios só no ano de 2012, em forma de desoneração que o governo federal fez de incentivo automobilístico, material de construção, de linha branca, e essa desoneração, através da redução do IPI, está atingindo diretamente as finanças dos municípios. E venho na tribuna, senador Paim, nosso presidente, para externar essa preocupação, que é uma preocupação da Confederação Nacional dos Municípios. E, nesse momento, se o governo federal não tomar uma iniciativa de chamar os municípios e fazer com que essas perdas sejam minimizadas, sejam recuperadas. O presidente Lula, quando ele fez alguma desoneração, ele chamou, na época, atendeu a reivindicação dos municípios e fez alguns repasses para minimizar a crise que passava naquele momento, e agora, novamente, nós nos vemos nessa situação. Não sou contra a desoneração, o apoio à indústria nacional nesse momento de crise mundial. É perfeitamente entendível a decisão do governo federal, da presidente Dilma, do ministro da Fazenda, em apoiar a indústria nacional nesse momento de crise, mas também nós não podemos sacrificar o nosso ente, a corrente mais fraca, o elo mais fraco da corrente, que é os municípios, onde hoje, na concentração do bolo tributário da União, 60% do que se arrecada no Brasil fica concentrado na União, senador Tomás, 25% vai para os estados e apenas 15% é repassado aos municípios. É os municípios que têm o compromisso de fazer toda a gestão de educação, saúde, manter as estradas vicinais, limpeza urbana, todos os compromissos que tem é o município. E esse ente da corrente fica apenas com 15% para cumprir com todos esses compromissos. Então, já está debilitado as finanças dos municípios. E agora vem mais essa desoneração. E a consequência é que nessas eleições, especialmente no estado do Mato Grosso, nós tivemos um grande número de prefeitos que não foram reeleitos. A grande maioria, uns não saíram nem candidatos, os que saíram tiveram derrotas. Por quê? Porque não tem como justificar para o eleitor de que vê no Jornal Nacional todos os dias passando o aumento da receita tributária, o aumento da arrecadação de impostos no Brasil, e o prefeito justificar para a sua população que o município não tem dinheiro, que a arrecadação caiu. Então, esse disparate é que prejudicou muitos os prefeitos na reeleição do ano de 2012, e nós precisamos urgentemente discutir aqui a questão do Pacto Federativo. Nós não podemos deixar com que o município fique na situação que se encontra hoje, dependendo dos repasses da União, dependendo de uma emenda orçamentária, e essa emenda muitas vezes não vem. Quando se apresenta uma emenda, demora-se 2 anos para ser liberado. Quando se libera, já está defasado o projeto, não tem condição de se executar da forma que deveria ser executado esse projeto, não tem um reajuste, e hoje ainda tem um agravo. A construtora é contratada pela prefeitura, ela constrói a obra, apresenta a medição da Caixa Econômica Federal, e na hora de pagar,
a Caixa Econômica Federal depende da autorização da Secretaria da Ministra das Relações Institucionais, tem que ir lá no Palácio pedir autorização para fazer o pagamento de uma obra que foi executada. Então, são questões que no Brasil, acredito que não deveria existir mais. A partir do momento que teve a emenda, que ela foi colocada no orçamento da União, que foi firmado o convênio, que foi aprovado o projeto na Caixa Econômica Federal e feito todos os trâmites por parte da Prefeitura de licitação, de contrato, é importante que o governo federal cumpra a parte dele e não faça desse instrumento um instrumento de política. Isso é inaceitável. Mato Grosso tem várias obras em vários municípios que construtora estão quebrando, obras pela metade, porque simplesmente já executaram uma parte da obra, pede a medição, o recurso não vem. Depende de uma autorização do Palácio para autorizar o Ministério, passar para a Caixa, para depois passar a Prefeitura a fazer o pagamento. Então, são situações que vão desanimando os municípios brasileiros, os prefeitos, os candidatos que foram eleitos agora, que estão no calor das eleições, evidentemente estão muito animados, mas que vão ter essas decepções no seu mandato, de prometer muitas coisas aos seus eleitores, e na hora que sentar na cadeira, vai ver que estão engessados. Primeiro, pela falta de arrecadação, pela concentração de recursos na União. Segundo, pela burocracia e que se tornou a máquina pública, a dificuldade dos prefeitos executarem seus planos de governo. Então, eu queria dizer, presidente, amanhã, inclusive, a Confederação Nacional dos Municípios está fazendo aqui em Brasília, aqui no auditório Petrônio Portela, aqui no Senado Federal, um evento para discutir a crise nos municípios. Queria convidar aqui os nossos colegas senadores e senadoras a estar fazendo parte amanhã desse movimento, apoiando o movimento municipalista. Nós temos que dar o apoio aos nossos municípios. As questões não estão andando. Nós aprovamos aqui no Senado a participação dos royalties para os estados e municípios. Foi aprovado, está na Câmara parado, esperando o que vai acontecer. A emenda 29 da saúde foi aprovada, também não se chegou até hoje nenhum recurso aos municípios. Então, são situações que vão chegando no momento que vai se tornar a falência dos municípios brasileiros, e é importante que nós, senadores, tenhamos a responsabilidade e o compromisso com os municípios, porque nas eleições daqui a 2 anos, com certeza, os senadores, candidatos à reeleição, os novos candidatos a deputados federais, estaduais, vão nos municípios procurar os prefeitos, procurar os vereadores, procurar apoio, e eles vão cobrar. O que nós temos feito aqui no Congresso Nacional para apoiar os municípios, esse elo, mais uma vez repito, o elo mais fraco da corrente, que fica com apenas 15% dos recursos da União, o que nós temos feito? E aí sempre vai ser aquele mesmo discurso e não conseguimos fazer nada e avançar para que os municípios saiam dessa situação de estarem sempre de pires na mão, dependendo da boa vontade do governo federal. Pois não, senador Tomás. Senador Cidinho Santos, eu peço licença a Vossa Excelência para interrompê-lo, para dizer que eu concordo plenamente com o que diz Vossa Excelência com relação ao fortalecimento dos municípios brasileiros. Nós temos um sistema tributário totalmente injusto, onde a maior parte dos tributos vem para a União. E como dizia o velho Ulisses Guimarães, ninguém mora na União, todos moram no município. E é exatamente o município que tem a maior pressão popular para dar cabo às reivindicações da população, principalmente no setor de saúde, educação, estradas, toda a infraestrutura necessária. Então, eu entendo que o ideal, ao invés de discutirmos aqui repasse para os municípios, estivéssemos discutindo aqui uma reforma tributária adequada, onde o recurso fosse, de fato, destinado ao município lá mesmo. A arrecadação fosse feita lá e fosse da competência do município os tributos que hoje, a maioria deles, que são destinados à União. Mas é uma questão muito difícil, porque há interesse de toda a ordem. Nós sabemos que, quando se fala em reforma tributária, Vossa Excelência há de convir que não há um único senador, nem um único deputado que seja contrário. Mas, por incrível que pareça, não consegue sair do papel, não se consegue votar, não se consegue andar para frente, não consegue fazer absolutamente nada. De sorte que eu diria que a única forma de se fortalecer os municípios era fazer uma efetiva reforma tributária, dando ao município o que é de direito, o que é dele, o que é da sociedade, o que é da comunidade mesmo. Do contrário,
Vamos assistir às caravanas de prefeito vindo a Brasília, como amanhã, Vossa Excelência bem citou, e teremos aqui no auditório Petrolina Portela, assistindo mais uma, dentre outras que já tivemos e outras que virão. Certamente será sempre assim, prefeito vindo aqui a Brasília de pires na mão, pedindo emendas parlamentares, pedindo recursos federais, recursos que voltam, que saem lá do município, distantes de 3, 4 mil quilômetros, de lá voltam de novo com um espaço muito demorado para chegar de volta no seu município. Então, eu queria, nessa parte que considera a Vossa Excelência, dizer que eu apoio totalmente, ainda há pouco fiz um pronunciamento também sobre esse assunto, onde eu abordava a necessidade de conceder independência aos estados para que eles possam criar os seus municípios, dar ao Estado a autonomia que a Constituição prevê, no sentido de que ele, próprio Estado, possa ter condições de criar o seu município, criar as regras, criar os meios, os mecanismos, e é o Estado que está vivendo na localidade, ele que conhece a realidade de cada região e sabe o que deve fazer. De sorte que nessa parte que considero Vossa Excelência, eu o cumprimento pelo tema que aborda e sei que é realmente um grande anseio de todos os prefeitos brasileiros ter mais condições de trabalho. Portanto, eu deixo aqui o meu cumprimento a Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz nessa tarde. Obrigado, senador Tomás. Eu queria dizer, a Confederação Nacional dos Municípios fez uma pesquisa envolvendo 4.773 prefeitos e perguntado a eles se a tendência dessa queda do FPM que tem se acentuado esse ano de 2012 cada vez mais, afetaria os fechamentos de suas contas nesse final de mandato. 75% dos prefeitos responderam positivamente. Então, a dimensão do problema é muito grave. 3/4 dos prefeitos brasileiros terão dificuldades para fechar suas contas esse ano. E nada menos de 43% deixarão o resto a pagar com fornecedores e empreiteiros a descoberto, ou seja, sem recursos certos carimbados na origem. Tem sido ponto primeiro da pauta de negociações de prefeitos, que a União repassa o orçamento, o enorme volume acumulado do resto devido aos municípios. A CNM realizou um amplo levantamento de todos os restos a pagar do orçamento da União vigente em 2012 e que tem como favorecido os municípios brasileiros. Localizou 61.715 processos de despesas, chamados empenho, que totalizam recursos de mais de 24 bilhões de reais. Do total desse valor, menos de um terço foi pago. Estão em aberto recursos na ordem de 19 bilhões de reais, que são repasses de convênios, de contratos firmados entre a União e os municípios que não são repassados, o que depende daquela burocracia que eu disse há pouco, né, de que a obra está em execução, está sendo feita ou já foi feita e que é feita a medição apresentado ao Ministério, apresentado à Caixa Econômica Federal e depende de uma negociação política depois para que esse pagamento seja efetuado. Então, são coisas que não se admite no Brasil de 2012, esse tipo de comportamento, esse tipo de relação da União com os municípios. E, como eu disse, estamos falando de obras contratadas em execução, porém sem recursos certos para suas coberturas, fiadas que estavam na expectativa de receita que, afinal, se revelaram frustradas. Geram, portanto, passivos que podem acumular, fragilizando a disciplina fiscal das finanças municipais. Os últimos anos do governo Lula e da presidente Dilma, temos assistido ao crescimento constante da receita da arrecadação de impostos, que também beneficia as políticas econômicas acertadas do governo. Reconhecemos e apoiamos as boas práticas no domínio econômico e social, e os enormes benefícios para a construção do Brasil com maior justiça social e menos desigualdade econômica. Na condição de militante da causa municipal, tendo sido dirigente estadual e nacional, me preocupo com a questão do município. Vejo socorrendo a indústria, vejo socorrendo alguns setores da agroindústria, vejo socorrendo setores que têm que ser socorridos nesse momento de crise. Mas até o momento não vi, por parte do governo federal, nenhum movimento em socorrer os municípios que estão pedindo nada mais do que aquele que eles têm direito, que está na Constituição de 88, que a parte do IPI pertence aos municípios, e esse IPI, quando é feita a desoneração, quando é feita a sua diminuição para atender a indústria nacional, está tirando dos municípios. Então, quando tira dos municípios, se está cumprimentando com chapéu alheio, como se diz no ditado popular. Então, o que os municípios querem? Primeiro, que sejam respeitados seus direitos,
Conceda desoneração, conceda incentivo, mas respeitem os direitos dos municípios. E segundo, a questão do pagamento dos empenhos que estão aí, e na ordem de 19 bilhões empenhados em obras executadas ou em execução, obras pela metade, e que vai terminar o mandato, o prefeito que entra sucedendo o outro, e que vai criticar, fulano deixou a obra pela metade, ou executou uma parte, ou executou outra, e isso, com certeza aconteceu na campanha eleitoral dessas críticas, e eu viajei o Mato Grosso todo, tenho certeza também que o senhor viajou o estado de Rondônia, e sabe que essas críticas vieram. E muitas vezes o atual gestor não tem responsabilidade, porque a empresa que é contratada, ela não consegue executar a obra se ela não receber pelo menos parte dessa obra, pelo menos um início para ela. Então, a empresa está executando, faz a pedido da medição, passa por toda essa burocracia, o recurso não chega, e aí a obra fica pela metade, ou não termina, ou se inicia, e a crítica acaba caindo no prefeito, aí vem o Ministério Público, vem a imprensa, e o vilão sempre é o prefeito desse situação desigual que acontece no Brasil no momento, que é a questão da relação entre o governo federal e também os governos municipais. Portanto, eu peço aqui aos nossos colegas senadores e senadoras que amanhã vamos aqui no auditório Petrônio Portela dar o apoio aos prefeitos do Brasil que estarão aqui representados pela Confederação Nacional dos Municípios, as entidades estaduais, para que possamos ser recebidos pelo ministro da Fazenda, pela presidente Dilma, para achar uma solução para que os prefeitos consigam encerrar seu mandato, cumprir seus compromissos e estar em dias com as suas obrigações perante a lei de responsabilidade fiscal. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.